Olá, crianças! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho dos animais. Na atividade que vocês estão fazendo, no livro de português, fala da exposição de fotos, de alguns animais. Então, olhem lá. Baseado nisso, eu separei algumas fotos, destes animais e algumas informações, e assim como a curiosidade, de cada um deles. Espero que vocês gostem, tá? Um grande beijo e vamos lá. Elefante. Então, este daqui é um elefante. O elefante, ele é um mamífero. Ele pesa em torno de 8 toneladas, o macho, e 4 toneladas a fêmea. Ele tem de altura em torno de 2,40 metros a 4 metros de altura. O comprimento dele, mais a tromba, chega de 6 a 7,5 metros. Ele vive em torno de 60 a 70 anos e é um animal que veio da África. Ele prefere baobás. Baobás são árvores, tem uma madeira macia e ele é herbívoro, ou seja, ele não come carne, ele come vegetais. Curiosidades do elefante. Existem dois tipos, o indiano e o africano. Com 1 ano já tem o tamanho da mãe. Olfato aguçado. Olfato é aquele órgão do sentido, no caso o nariz, que vai permitir a gente sentir o cheiro. No caso do elefante, ele vai sentir através da tromba, o cheiro. E ele sente o cheiro de uma forma assim, bem mais aguçada do que nós. Memória fotográfica, maior animal da selva, e ele vive em manadas de até 1.000 elefantes. Agora nós vamos conhecer o pavão. Olha que ave mais linda, É o pavão. Chama-se pavão as aves dos gêneros pavo e alfropavo, da família dos fazões. Então, o pavão, ele é da mesma família dos fazões. Os pavões preferem alimentar-se de insetos e outros pequenos invertebrados. Mas também comem sementes, frutas e outros itens nutritivos que estão disponíveis rapidamente. Este daqui é o gambá. O gambá vive normalmente na floresta. Ele come ovos, planta e carne. Ele caminha. A gestação dele dura de 12 a 13 dias e permanece na bolsa da mamãe gambá. É um animal que tem pelos, no corpo. Para escapar dos perigos, seu comportamento é fingir-se de morto até que o atacante desista. A expectativa de vida de um gambá é de 3 a 5 anos. Ou seja, quando ele se vê em apuros, ele muito esperto se finge de morto para que o predador, não o pegue. E ele vive em torno de 3 a 5 anos. Este daqui é o jumento. O jumento, ele pode ser conhecido também como asno, burro ou jerico. Esse daqui é o nome científico, do jumento. É mamífero quadrúpede. O que é quadrúpede? É porque ele tem 4 patas. Se fosse só 2, ou no caso que nem nós temos 2 pernas. Então, nós somos bípede. Bípede porque tem 2. Quadrúpede porque tem 4, que nem o cachorro tem 4. O gato tem 4, a vaca tem 4. Todos que têm 4 são quadrúpedes. Nesse caso, o jumento também se enquadra nos quadrúpedes. Eles são da família dos equídeos, de aspecto similar ao do cavalo, mas menos corpulento e com orelhas mais compridas. Olha aqui, mais comprida do que o cavalo. O cavalo é mais encorpado, ele é menos corpulento. E
Geralmente ele tem uma pelagem ou castanha ou acinzentada. Tradicionalmente, ele é utilizado como animal de carga e tração, né? Ou seja, para carregar coisas, para carregar peso. Essa daqui é a onça, é um dos animais bem bonitos, né, da natureza. A onça ela vive nas matas e florestas do Brasil. O período de gestação dela é de 95 a 110 dias. O comprimento dela, né? Sim, ó. É em média de 1,80 m o macho e 1,40 m a fêmea. Ela pesa aproximadamente 100 quilos. Ela tem uma cor mesclada, olha lá, ó, de amarelo, preto e branco. A altura dela é de aproximadamente 80 centímetros. E uma curiosidade da onça pintada, né, é que ela é uma espécie carnívora e alimenta-se principalmente de capivaras, serpentes, coelhos, veados, antas e outros mamíferos de pequeno porte. Come também peixes que ela mesma captura em rios, pois possui a capacidade de nadar. Então, ela é um felino, né? E tem a capacidade de nadar. E ela é carnívora, ou seja, ela se alimenta de outros animais menores do que ela. Aqui nós temos a rã. A rã é um animal bem pequeno, consegue pular muito bem. Tem algumas pessoas que se alimentam de rã e dizem também que a carne é muito boa. Eu nunca experimentei. Pertence ao grupo dos anfíbios. É parecida com o sapo, mas tem pele lisa e pernas bastante longas. Enquanto o sapo tem pele áspera e pernas mais curtas. Também é importante diferenciar as rãs das pererecas. Embora sejam parecidas, elas pertencem a grupos diferentes. A perereca tem discos vistosos na ponta dos dedos. Aqui na pontinha dos dedos, a perereca ela tem um visgo, né? Que ajudam a subir em superfícies verticais, ou seja, na parede, por exemplo. O habitat das rãs são as lagoas, enquanto as pererecas vivem sobre árvores e outros tipos de vegetação. Apesar dessa diferenciação biológica na linguagem popular, os termos rã, sapo e perereca são comumente utilizados um no lugar do outro, às vezes para se referir ao mesmo animal. Ou seja, tem pessoas que não sabem diferenciar uma rã de um sapo e a perereca. Então, por conta disso, acabam chamando, né, pelo mesmo nome. Às vezes vê uma rã, acha que é um sapo ou que é uma perereca e assim por diante. Então, muitas vezes a rã ela acaba recebendo outros nomes, né, por conta da semelhança. Comumente utilizados um no lugar do outro, às vezes para se referir ao mesmo animal. Agora nós vamos ver aí a pomba. Lá na nossa escola tem muitas pombas, né? Só que a pomba, nós vamos ver aqui que ela traz o quê? Alguns malefícios. Embora ela seja um animal bem bonito, mas nem sempre ela faz tão bem para a nossa saúde. Então vamos ver. Os pombos chegaram no Brasil em 1808, junto com a monarquia portuguesa, como aves de estimação e animal doméstico. Então, aqui no Brasil não tinha pombo, mas quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram na sua embarcação o quê? Alguns animais, né? Como animais de estimação. E foi aí que os pombos chegaram no nosso Brasil, né? No nosso país. O nome científico é Columba livia, que significa pombo cinza azulado, por conta da plumagem da ave. Em média, cada indivíduo mede 38 centímetros. A alimentação dos pombos é dividida entre grãos diversos e frutas. Porém, no meio urbano, eles se alimentam de restos de comida, resíduos
e outros materiais contaminados e sujos. Isso faz com que eles fiquem suscetíveis a doenças, transmitindo-as para os humanos. Então, se vocês observarem lá na nossa própria escola, né? Lá nós sabemos que tem muito pombos, embora não deveria ter, né? Quando termina o recreio, o que acontece? Elas vêm tudo lá no chão para comer o que? Os restos de alimentos de vocês. Alguns animais, eles deveriam estar na natureza, mas hoje em dia, né, acaba faltando um pouco de alimento na natureza e os animais, né, das florestas e matas estão cada vez mais próximos da cidade. E o caso dos pombos, né, é um destes que acabou migrando, né, para a região das cidades. As aves podem se reproduzir até 6 vezes por ano, colocando 2 ovos por vez. A incubação do ovo ocorre em até 19 dias. São consideradas pragas porque causam sérios danos ambientais. Então, não só faz mal para a nossa saúde, mas os pombos são pragas porque eles também fazem mal para o meio ambiente. Pois compete por alimento com aves nativas, destroem monumentos históricos e danificam objetos diversos, como pinturas de carros com suas fezes, que são ácidas. Então, se você deixar o carro parado, por exemplo, debaixo de uma árvore e o pombo ele evacuar, as fezes do pombo são tão ácidas que acaba queimando aquela região da pintura do carro. Além disso, transmitem em torno de 57 doenças ao homem, tal como criptococose e salmonela. Algumas pessoas os chamam de ratos com asas. Isso porque são tão prejudiciais quanto este outro animal, que não é bem visto pelos humanos, né? Em alguns países, os pombos são considerados atração turísticas em praças, como na Itália e Turquia. Então, os pombos, eles possuem excelente visão e eles podem ver cores, assim como nós, porque não são todos os animais que conseguem ver colorido, né? Inclusive, os pombos, eles são capazes de enxergar uma cor que nós não enxergamos, que é a luz ultravioleta. Devido à sua visão excepcional, os pombos são, por vezes, utilizados como auxiliares na busca por pessoas perdidas e também em missões especiais de salvamento. Então, aqui é uma parte, assim, importante, né, dos pombos. Embora ele traga muitos malefícios para o meio ambiente, por disputar alimento com outros animais nativos, né, do nosso país, mas pelo fato dos pombos enxergarem muito bem, então eles são utilizados para poder procurar as pessoas perdidas e também em missões de salvamento. Agora nós temos aqui o flamingo. Olha que lindo! Ele é conhecido como flamingo coração, porque olha aqui, eles juntinhos formam um coração. Flamingo é uma espécie em extinção no Brasil, sendo encontrado apenas no estado do Amapá. A ave é conhecida por ficar em uma perna só. O hábito de manter apenas uma perna na água ajuda-as a não perderem o calor do corpo. Flamingos se alimentam por um método chamado filtragem de água. Por meio de protuberâncias na língua e de estruturas rígidas nas mandíbulas, elas conseguem fazer uma espécie de bombeamento da água, retendo partículas e raspando alimentos com a língua. Os flamingos são fiéis aos seus parceiros por toda a vida. Então, eles não costumam trocar de parceiro. A fêmea e o macho, eles acabam ficando juntos por toda a vida, tá? A coloração do flamingo deve-se à sua alimentação rica em carotenos, substância que, após ser absorvida pelo organismo,
dá uma coloração avermelhada às penas. Olha lá que lindo, ó. Os crustáceos, que são ricos nesse tipo de nutriente, são a comida preferida dos flamingos. Estudos feitos com fósseis indicam que os flamingos existem há 7 milhões de anos. É muito tempo, né? Então, em fósseis encontrados por cientistas, né? Eles descobriram, então, que os flamingos existem há muito tempo no nosso planeta. A ave é uma das mais altas da fauna brasileira, podendo chegar a 1,5 m. A fêmea costuma ser menor que o macho. Os flamingos podem viver até 40 anos, podendo permanecer longos períodos livre, 33 anos. Agora, se for em cativeiro, ele pode durar mais tempo, né? 44 anos. Flamingos são aves migratórias, vivendo em grandes colônias e voando cerca de 500 km por dia, para alimentar e buscar lugares para construir seus ninhos. Agora, para encerrar, né, nós vamos falar do atum. O atum, ele é um peixe, né, mas é um peixe grande, não é um peixe pequeno, não. Então, vamos ver. Os atuns são um dos grupos de espécies de peixes mais importante do ponto de vista pesqueiro. Em 2002, foram capturados em todo o mundo mais de 6 milhões de toneladas de atuns e espécies afins. O atum azul pode atingir 4 metros de comprimento e pesar até 800 quilos. Então, quando a gente fala em peixe, né, a gente pensa num peixe pequeno, mas o atum é um peixe bem grande. O atum viaja em grandes grupos, chamados cardumes. Algumas espécies nadam grandes distâncias e o atum se alimenta de outros peixes, entre eles o arenque, a savelha e a cavala. E essa foi a nossa aula de ciências de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desses textos que eu separei para vocês, né? Com algumas curiosidades. Um grande beijo e até a próxima aula.